Ave Maria, que é a resposta ao reverendo Augusto Nicodemos, né? Não consigo venerar ou orar pelos santos. Devo sair da Igreja Católica? Vamos ver, né? Que ele vai falar, né? O doutor reverendo Augusto, né? Claro que ele vai falar que sim, né? A Igreja Eu Protestante. creio que sim. O catolicismo romano é uma religião que se diz cristã, mas que em muitos aspectos ela foge ao ensinamento da Bíblia, alegando lealdade a uma tradição que vem desde os pais apostólicos, né? O que não é verdade. Muitos pais apostólicos eram contra a adoração de imagens, era contra a presença de imagens dentro da própria igreja, né? Só a partir do século. Os pais apostólicos negavam as imagens. Engraçado, né? Evangelho de São Lucas é um dos pais apostólicos, próximo aos apóstolos verdadeiros, próximo dos primeiros cristãos. Lá no século 3 tinha uma imagem de Nossa Senhora pintada. Lá no ano 150 tinha uma imagem de Senhor Jesus Cristo. É a imagem do bom pastor, Jesus Cristo carregando a ovelha aos ombros, né? Engraçado, cara. Mas quais pais apostólicos da história negava imagem? Tanto que teve cursilho para oficializar, para declarar, para tirar a dúvida desses hereges contra as imagens. Lá no primeiro século, lá na igreja primitiva, o templo do rei Salomão cheio de imagens de escultura. Como Deus está proibindo imagem, a igreja católica é totalmente ao contrário à escritura. Cara, a escritura vem da igreja católica, meu querido. Não vem dessas igrejinhas sua, fundo de quintal, fundamento de homens, Martinho Lutero, João Calvino. Não, cara. A Bíblia, a igreja segue de acordo com a escritura. O templo do rei Salomão, um versículo bíblico aqui, você fala que a igreja católica não segue aí a Bíblia. Se a igreja católica não segue a Bíblia, por que a igreja católica é cheia de mais escritura? De acordo com a escritura. De acordo lá com a primeira igreja primitiva, que é a prefiguração da igreja de Cristo. Da esposa de Cristo. Você pega aqui em Ezequiel, que eu acho que na sua Bíblia não tem. Ezequiel 41, 17 até o 20, ó. Olha, reverendo. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede, em redor, por dentro, por fora, tudo estava coberto de figuras. Querubins, palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana, de um lado voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeiras, do outro lado esculpida em relevo, em toda volta do templo, desde o piso, escultura, relíquias de imagem desenhada, esculpida, desde o piso até acima da porta, havia representações de querubins e palmeiras, assim como nas paredes. Representações de querubins, de palmeiras, de leões, imagens, ícones. De acordo, só você entrar na igreja católica, ou a sua igreja, que é a luterana também, cheia de imagens também. Ô pastor, arruma outro argumento, né, meu querido? Garanto pra você que a seus fundamentos, igreja de homens, não segue isso aqui, ó. Não segue. Primeiramente, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Então já tem uma igreja fundada por Cristo, uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, as apóstolos 20:28, ou 1 Coríntios 12:28, 1 Timóteo 3:15, que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Os apóstolos são as colunas, Gálatas 2:9. E a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja.
Efésios 3:10. Também, irmão. Então tem que voltar para a igreja, já que você segue a Bíblia. Fundamento dos apóstolos. Está ali orando junto com Maria, dos apóstolos 14. Em João 19:25, discípulo amado leva para sua casa. Então você tem que seguir a Bíblia, né, meu querido? Cara, eu sigo a Bíblia do jeito que eu quero. Eu posso ter uso pessoal. Essa é o lema. Isso é o protestantismo. 8 é que as imagens começaram a ser consideradas como sinal da ortodoxia dentro das igrejas. Então, biblicamente falando, nós devemos nos dirigir a Deus, adorar a Deus. Eu sei que na Igreja Católica eles fazem uma distinção entre latria, que seria o culto dado a Deus, adoração, e dulia, que seria serviço, reverência, que é dada a Maria e aos santos. Mas na prática, o catolicismo popular mistura as duas coisas. O católico regular, não é? Ele não faz essa distinção. Ele adora, acaba adorando, acaba fazendo pedidos aos santos, acaba colocando a sua confiança. Tanto é que você vê, agora não tanto, né, porque nos jornais não sai mais, mas eu me lembro na minha época, lendo lá páginas do jornal onde havia agradeço a São Benedito a graça alcançada, agradeço a Virgem Maria a graça alcançada, mostrando que o povo tinha feito pedidos, tinha orado. Pedir para um santo, uma intercessão, uma graça acontecida, isso é adorar um santo? Uma graça que Nossa Senhora me concedeu, porque eu pedi a ela, porque eu sou devoto a Nossa Senhora, por exemplo. E essa graça acontece, eu sou curado de uma doença, de uma enfermidade. Isso tira o crédito, o privilégio, a adoração a Cristo? Pelo contrário, te leva mais à adoração. Te leva mais você a obedecer ainda, porque a graça foi alcançada por intermédio de um santo, de um servo, de um justo que chegou à perfeição. Hebreus 12, se nos usa versículo bíblico, 22 e 23. João Batista foi cheio de graça, por quê? Por causa da presença da cheia de graça. No meu tempo, tinha no jornal, meu irmão, no seu tempo, tinha testemunho, hoje em dia já não tem, que é errado, para empurrar a goela abaixo de vocês. Engraçado, quando acontece milagres e prodígios lá nos altares, nos seus púlpitos, aí é de Deus. Aí quando acontece na igreja católica, não é de Deus. Interessante, né? É simples, cara. Qual é a finalidade das imagens na igreja católica? Ícones, não imagens de ídolo, Êxodo 20, versículo 3, não. 3 e 4, não. O Salmo 115, não. Ali são ídolos. Ali Deus proíbe. Êxodo 25, 18, Deus manda fazer imagem. E Deus fala, Êxodo 25, 22, fala com Moisés no meio dos dois querubins. Que interessante. É simples entender isso. Certo? As imagens, ela tem uma finalidade. Números 21, 8, 9, Deus manda Moisés fazer a serpente. Quando o povo olhava, contemplava a serpente, não é adorar. Contemplava, o povo era curado. Olha só. Alcançava graça. Agora você pega aqui, a família de Obed-Edom foi abençoado com a presença da arca, com a presença da imagem. Salmo 96, o Salmo 28, 2, ó. Salmo 28, 2. Olha só. Não tem isso na Bíblia dele. Ele diz que segue Bíblia. Então, diz que segue Bíblia, então você tem que colocar ícones na sua igreja. Que através dos ícones, através das imagens, Santíssima, adorar o Senhor. Através dos ornamentos, que são as imagens sagradas da Santíssima, que te aponta, que te leva a adorar a Deus. E o poder não está na imagem, o poder está em Deus, porque a imagem reflete a glória de Deus. Por isso que os milagres e prodígios acontecem através da imagem de um santo, João Batista, consagrados. O milagre acontece, porque eles refletem, eles são o espelho que reflete a luz de Cristo.
Aqui, ó. Salmo 28, 2, ó. Render-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Você pega aqui 96. Deixa eu ver se é isso mesmo. 95, 9. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Diante dele, estremecerão a terra. Por isso que o templo era cheio de imagem e escultura. Então, o povo já entrava no templo, já via aqueles ícones, aquela consagração, já começava a entrar em adoração a Deus. Esse é a finalidade, o intuito, o mistério das relíquias, das imagens via sacra. Imagem santíssima. Você pega outro texto que Josué prostrando diante da imagem dos ornamentos sagrados. Josué 7,6. Isso que nós católicos fazemos. Prostramos diante dessa imagem. Culto de honra. Prostramos para adorar a Deus. Tem diferença. Prostrar para honra, respeito e prostrar para adorar é só a Deus. Cabe a só Deus. É um sentimento dirigido a Deus. Culto de honra é agradecimento, respeito, reverência. Não é adoração ou reverendo. Aqui, ó. Se fosse adoração, Josué estava adorando a Arca da Aliança. As imagens, ele já sabia o significado da Arca da Aliança. Levou Josué a adorar a Deus. O que tinha dentro da Arca da Aliança? O próprio Deus. A palavra, o verbo que se fez carne no ventre de Nossa Senhora. O maná e o cajado de Arão. Olha o significado. Ele já sabia o significado das imagens em cima da arca e dos objetos santíssimos. Representação de Deus. Josué rasgou suas vestes e postou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriu de pó sua cabeça. Culto de honra aos querubins, que são servos, prefigurando o servo, e culto de adoração ao verbo, à palavra, a Deus. Simples entender isso. Mas vamos continuar. A reflexão protestante. Pedidos diante dessas pessoas. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Típico, mesmo texto. 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,5. Vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sim, querido, eu acho que você devia sair, você deveria procurar uma igreja onde se adora somente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em espírito e em verdade. Certo, mas qual igrejas que eu tenho que ir? Que eu possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Só uma igreja que tem a Eucaristia. Tem a consagração sacerdotal. Você precisa entender isso. Qual a igreja que tem a verdadeira adoração? Efésios 2,20. Edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profeta por pedra angular Cristo. Efésios 3, a divina universidade de sabedoria será conhecida pela igreja. 1 Timóteo 3, que é o baluarte sustentável da verdade. 1 Coríntios 2,28. Aos apóstolos que ele escolheu. Simples. Mateus, para finalizar, para fechar, é aqui que eu encontro a verdadeira adoração. Onde tem as imagens relíquias, os objetos santíssimos, onde tem sacerdote, onde tem pastoreio, onde tem consagração, onde tem um só altar, não púlpito. E o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus. Dizer que segue Bíblia. Está muito longe. Mateus 28, 21. Ensinai a observar tudo
O que? Vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Só. Salve Maria, sou missionário Selva Roberto.